Boa noite, Karina. Boa noite a todos da sala. Espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar apresentando a análise do artigo Técnicas Projetivas no Contexto Hospitalar, o relato de uma experiência com HTP. Esse artigo propõe apresentar algumas considerações sobre a utilização das técnicas projetivas no contexto hospitalar, e os autores demonstram que esse ambiente é um dos mais promissores para estar realizando a prática da avaliação psicológica. Pois essa avaliação psicológica, na verdade, vai estar avaliando um momento específico da vida desse sujeito, né? Que está enfrentando um adoecimento, um tratamento, uma intervenção hospitalar. Consequentemente, esse sujeito vai ter indicações, né, referindo ao procedimento da avaliação, tende a vivenciar também angústias associadas não apenas à perda da saúde, né, mas também à inerência da morte, né, que, querendo ou não, tem no contexto hospitalar. Há também diversos estudos, né, que sugerem que pacientes submetidos ao transplante de medula óssea, que é o caso dos pacientes que foram avaliados nesse artigo, né, podem ter uma influência positiva ou negativa na recuperação, onde o transplante de medula óssea vem se constituindo atualmente como alternativa eficaz em diversos tipos de neoplasias e doenças hematológicas, quanto os tratamentos convencionais não oferecem um bom prognóstico. Então, no artigo demonstra a aplicação do HTP, né, em pacientes com indicação para o transplante de medula óssea, sendo 5 deles do sexo masculino e 5 deles do sexo feminino. A faixa etária variou entre 19 a 42 anos e o diagnóstico mais frequente desses pacientes foi a leucemia. Os demais dados, né, desses pacientes que os pacientes examinados não completaram o ensino médio e exerciam profissões que não necessitavam profissões que necessitavam de pouca qualificação. Então, o HTP, né, ele estimula a projeção de elementos da personalidade, tem também como objetivo identificar como esse sujeito interage socialmente, e a partir dos resultados obtidos da análise, são formuladas estratégias para diminuir as dificuldades do sujeito, como ele enfrenta sua relação com o outro e com o ambiente de forma em geral. Com todo esse contexto, né, que esse paciente está inserido, né, no contexto hospitalar, submetendo ao transplante de medula óssea, os desenhos de cada participante foram avaliados 97 indicadores, sendo eles 23 referentes ao desenho da casa, 24 do desenho da árvore e 45 da figura humana, aonde os resultados quantitativos foram de 0,69 a 0,93 para desenhos da casa, de 0,79 a 0,94 para o desenho da árvore, 0,76 a 0,92 ao desenho da figura humana. No gráfico vai ter as especificidades certinhas dos resultados qualitativos que a gente retirou do artigo. Já para os resultados qualitativos, no presente estudo, optou focar em 6 domínios do teste HTP,
onde esses 6 domínios vai estar avaliando a integração, lógica, adequação à realidade, recursos adaptativos, controle dos impulsos, imagem corporal, funcionamento defensivo e relacionamento interpessoal. Nesse artigo também e não foram focalizados no presente estudos componentes autônomos da personalidade, mas sim como facetas do psiquismo intimamente relacionados entre si. Com base na avaliação do processo e dos indicadores, a maior parte dos pacientes avaliados apresentaram um pensamento razoavelmente organizado e consciência de interpretação, ou seja, tiveram engajamento com a tarefa, respostas verbais apropriadas e desenhos razoavelmente integrados e proporcionais. Entretanto, alguns deles apresentaram propensão à invasão de conteúdos afetivos por meio de gesticulação exagerada, tom de voz baixo e contato visual parcial durante a tarefa. As sugestões trazidas por meio do conjunto de produções agrupadas demonstram que a maior parte dos examinados exerciam controle sobre os próprios impulsos. Os desenhos traziam figuras humanas com pescoço grosso e cabeça grande. A árvore tinha copa sombreada. Exerciam também controle com vigor excessivo aos impulsos sexuais, que sugerem conflitos na esfera da sexualidade. Os desenhos executados indicam que os sujeitos em questão tendiam, de maneira geral, a manter relacionamentos sociais, familiares e amorosos superficiais, e, consequentemente, a estabelecer laços afetivos pouco vigorosos. Os desenhos das casas tinham portas e janelas pequenas, e as figuras humanas tinham traços faciais simplificados. Os resultados obtidos indicam que nenhum dos pacientes avaliados apresentava um quadro psicopatológico de natureza psicótica ou limítrofe. Sugere que o funcionamento defensivo dos sujeitos em questão vinha sendo operacionalizado, na maioria dos casos, a partir da utilização de mecanismos que remetem para modalidades anteriores de comportamento e pensamento. Tais características poderiam contribuir para a adoção de estratégias de enfrentamento pouco eficientes e, assim, favorecer o surgimento de complicações que colocariam em risco a vida dos pacientes. Por fim, conclui-se que o HTP se mostrou adequado frente ao objetivo exposto, possibilitando a compreensão de importantes aspectos da personalidade dos examinados e fornecendo elementos de grande relevância para o trabalho da equipe multidisciplinar responsável pelo tratamento dos mesmos. Com isso, concluo nossa apresentação. Obrigada pela atenção, tenham todos uma boa noite.